Hoje o tema da palavra é valores e princípios da vida do apóstolo Paulo. Nós na quinta-feira falamos sobre o espinho na carne. Você lembra dessa mensagem? Você que não ouviu, eu vou te dar aqui um breve resumo sobre o que foi este estudo que nós fizemos sobre o espinho na carne. Todo mundo sabe que o apóstolo Paulo ele dizia que ele tinha um espinho na carne e nós não sabemos exatamente o que era esse espinho na carne. E nós refletimos na nossa vida hoje, o que poderia ser um espinho na nossa carne hoje? Talvez uma perseguição, você é perseguido no seu trabalho, onde você vai, na sua escola, na sua universidade. Talvez possa ser uma tentação, uma fraqueza que você tem em alguma área na sua vida, ou talvez possa ser uma enfermidade também. E nós terminamos dizendo que nós podemos sim vencer o espinho na carne. Quando Jesus ele foi crucificado, uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Na verdade, como um símbolo de escárnio, mas na verdade ele estava enfrentando algo que nós também sofremos, que são os espinhos na carne. Você consegue entender que literalmente Jesus, ele também sofreu espinhos na carne? Todas as nossas dores, sejam perseguições, tentações, pecados e até nossas enfermidades, elas foram levadas por Jesus para nos sarar. Se tivermos que suportar espinhos na carne, nós suportaremos, mas que a graça de Deus se revele em nós e nos fortaleça cada vez mais em Deus. Amém? Este foi a nossa conversa naquele dia. Nós falamos então sobre os espinhos na carne na quinta-feira, aqui na nossa programação, no dia 21. Ontem foi sexta, no dia 21 nós conversamos a respeito disso. Então hoje nós vamos falar sobre valores e princípios da vida do apóstolo Paulo. Apesar dos espinhos na carne, do espinho na carne, ele tem muito a nos ensinar. E o testemunho de vida dele é como uma inspiração para a nossa vida também. Eu gostaria de ler o livro de Atos, capítulo 26, os versículos 13 ao 18. Atos, capítulo 26, os versículos 13 ao 18. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunho do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e poder de Satanás para Deus. Olha que incrível aqui a passagem que Jesus está dizendo para Paulo. Abrir os olhos daquele povo e convertê-los para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Glória a Deus. Deus, me usa como tua boca agora, neste momento, para que possamos levar o Evangelho a essas pessoas, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor encontre corações dispostos a testemunhar o teu amor, a tua verdade também. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Quando a gente observa a vida do apóstolo Paulo, a gente admira esse homem. Admiramos o quanto conseguiu realizar aquele homem. Com reflexos até os dias de hoje, no modo de ser, no modo de pensar na igreja. E nós devemos olhar e aprender com ele. E sempre que eu falo do apóstolo Paulo, eu fico imaginando,
Paulo, ele acabou com tudo. Paulo, ele era um perseguidor de cristãos, virou um servo de Jesus e virou um dos grandes evangelistas. E ele não tinha recurso nenhum praticamente. O que ele tinha podia ter um animal ali que ajudava ele, mas ele ia de boca em boca e ia convertendo o pessoal. Hoje, o que a gente tem de meio de falar de Jesus, o que a gente tem de oportunidade de falar de Jesus, e a gente às vezes fica adiando isso. Eu não sou capaz, eu não posso. Então, através da vida desse homem, você consegue imaginar o estrago santo que ele faria nos nossos dias. Eu fico viajando nessas coisas e é muito legal a gente poder olhar a vida desses homens e nos inspirar a fazer o que eles faziam. Contudo, aqui o mais importante não são as estratégias, e sim os princípios presentes em sua vida. Os princípios trabalham o que há em nosso interior para que reflitam em nosso exterior como estratégias. Eu falo aqui, gosto de falar pro pessoal também, gente, não adianta nada você saber falar bem, você poder escrever bem, poder pregar bem, se você não vive aquilo. O mais importante é o seu interior, para que através do seu exterior reflita o que está dentro de você, que é Jesus. Então, muito mais do que simplesmente falar, seja. Às vezes as pessoas não estão interessadas em ouvir, mas elas estão de olho em mim e em você. Como que ele vai agir nessa situação? Agora parece que o calo está apertando. Como que ela vai reagir? Aquela pessoa ali, tá com espinho na carne. Será que ela vai se irar? Será que ela vai começar a gritar, começar a brigar? Hoje muitos se dizem apóstolos. A gente vê por aí que isso é corriqueiro, mas não aceitam largar, por exemplo, o conforto para enfrentar o que Paulo enfrentou. Tudo que Paulo fazia era para ganhar almas. A igreja é a única organização que existe para quem está do lado de fora dela. Atos 26:17 diz que Paulo foi tirado do meio dos gentios e enviado de volta para eles. Segundo a experiência de Paulo, a pessoa mais importante na igreja depois de Jesus é o visitante e em seguida aquele que se converteu. Claro, não me entendam mal, não me entendam errado, nós temos que ter aqui a nossa comunhão como servos de Deus, como obreiros da casa de Deus, aprender mais sobre a palavra de Deus. Talvez uma semana não venha nenhum visitante, mas nós devemos dar a grandiosa importância para o visitante da igreja. Quando você estiver no culto, fica observando. Aquela pessoa eu nunca vi. Eu vou conversar com ela depois. Ou se você puder, chegue um pouco antes. Fique ali perto da porta. Cumprimente as pessoas com um sorriso. Diga, você é muito bem-vindo aqui. Deus te abençoe. Isso pode mudar a vida de uma pessoa. Às vezes as pessoas entram na igreja, saem da igreja, ninguém fala com elas e elas não voltam. Elas falam, poxa, o que eu vou fazer lá? E é muito chato isso. Eu quando vou em alguma loja, tem algumas lojas que os vendedores são insistentes, aí não é muito legal. Mas, por exemplo, você vai numa loja, você entra ali, você se interessa por algo, e você vê o vendedor sentado ali como se nada tivesse acontecido. E você quer tirar alguma dúvida ali, você quer saber se tem outra cor, se tem outro tamanho, se faz aquilo, se faz aquilo. Mas você olha para o lado e você vê o vendedor da mesma maneira. Você fica tentando ali meio que chamar a atenção, mas não dá certo. O que você faz? Você fica chateado, você fica, poxa, a pessoa não quer me atender, vou em outro lugar também. Não faço questão. E é exatamente isso. Nós precisamos sorrir para as pessoas novas, nós precisamos mostrar a identidade de quem é verdadeiramente servo de Deus.
Não venha para o culto, sente na sua cadeira, espere a palavra chegar, ouvir, levantar e sair como se nada tivesse acontecido. Você que é membro do corpo de Cristo, você precisa ser parte ser membro desse corpo de Cristo. Ô irmão, prazer, eu sou o irmão Lucas, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui. Se você quiser passar o seu telefone para a gente entrar em contato com você, poder fazer uma visita, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Isso muda. Isso faz com que a pessoa queira voltar. Eu duvido que você volte para um lugar onde você não é bem recebido. Onde você você se sente, poxa, ninguém fala comigo, o que eu vou fazer lá? Ah, Lucas, mas o mais importante tem que ser a palavra de Deus, ouvir a palavra. Sim, claro. Claro, com certeza, a palavra de Deus é muito importante. A revelação da palavra de Deus, o pastor que se preparou, o grupo de louvor que preparou louvores para adorar a Deus. Mas nós precisamos estar espertos, demonstrar amor para as pessoas. A pessoa chega, eu sou o Lucas, eu vou estar aqui ao seu lado, se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo, alguma oração, se você quiser conversar, nós temos aqui uma equipe disposta a falar com você, sabe? Tá faltando isso hoje na igreja. Então eu gostaria de hoje observar alguns princípios na vida do apóstolo Paulo, alguns princípios que eu que me marcaram na vida do apóstolo Paulo. Primeiro, o amor que ele tem por Cristo. O amor de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 diz: o amor de Cristo nos constrange. Para o apóstolo Paulo, o que fortalecia ele era o amor de Cristo ao ponto dele se sentir constrangido, no sentido de impulsionado. De fato, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Cara, se você já foi constrangido por alguém, não no sentido ruim da palavra, mas no sentido bom da palavra. Como que é o sentido bom da palavra, Lucas? Algumas pessoas já fizeram algumas coisas que eu falei, o seu amor, por isso, me constrangeu. Você teve uma atitude que me deixou sem palavras. Eu me lembro de uma situação onde um casal não tinha condição de ir até um lugar. E era uma coisa muito importante para aquele casal, para toda aquela roda de amigos. E muitas pessoas não podiam ajudar porque elas já estavam também disponibilizando diversas ali condições financeiras delas para realizar esse evento. Até que um menino chega, manda mensagem pra gente e fala, eu não vou conseguir ir, mas o de fulano e de fulano já tá tudo pago, tá? A gente olha pra essa situação e a gente diz, caramba, eu fiquei constrangido com aquela situação, aquela pessoa me constrangeu em amor. Aquilo trouxe uma alegria ao meu coração. Poxa, que disposição, que alegria ver isso. E por que essa pessoa faz isso? Porque o amor de Cristo também tem constrangido essa pessoa. Pare e pense. Você acha que você merece esse amor de Jesus? Esse amor de Jesus é impressionante, é infinito. Isso nos impulsiona. Caramba, mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo pecador, Ele me ama. Tem um louvor do Thales que diz, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, Deus, Ele me ama. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele não para de te amar. O amor de Deus por nós é infinito. Se fortaleça no amor de Cristo. E através desse amor que constrange a outras pessoas também. Como você faz isso? Se você cumprimenta alguém que você nunca viu na igreja, você está constrangendo aquela pessoa. Poxa, que legal!
Eu fui na igreja tal, me receberam bem, eu me senti bem. E isso vai de boca em boca, meu irmão. Você quer convite melhor do que esse? Vai lá. Pode ir lá. Além de ter uma palavra boa, não adianta nada você só ter uma palavra boa. Se na igreja não tem amor, a igreja precisa ter amor. A igreja precisa receber bem, a igreja precisa tratar bem. Pode ir lá, meu. Eu me senti amado, eu me senti acolhido. As pessoas falavam comigo. Eu estava triste e eu saí de lá feliz. Esse amor de Cristo que nos constrange, nós também devemos amar, constrangendo as pessoas em amor. Fazer aquilo que Jesus, Ele faria em nosso lugar. Orar. Às vezes o que mais as pessoas precisam é de um ouvido. Ouvir a sua situação. Um pedido de oração. Meu, como eu amo quando alguém me manda: Lucas, ora por mim. Ó, tô passando isso, será que eu posso contar com a sua oração? Claro. Claro. Dá um sorriso. Crente que fica com a cara fechada, que fica com a cara emburrada, coloca um sorriso no rosto, irmão. Jesus, Ele morreu por mim e por você, para que hoje nós tenhamos vida. Você quer maior motivo de alegria do que esse? Ah, mas Lucas, hoje eu tive um dia difícil, hoje eu tive uma situação difícil. Meu irmão, quando você entrou na porta da igreja, fique atento, sorria para outras pessoas. Seja alívio para os cansados. Deus, Ele vai te fortalecer. Você vai ver o quanto é bom ajudar alguém, o quanto é prazeroso você ser usado por Deus para ser bênção na vida de alguma pessoa. Não se envergonhe. Romanos 1,16 diz: não me envergonho do Evangelho. Paulo, com certeza, ele não se envergonhava do Evangelho. Mesmo que antes ele fosse livre, depois ele fosse preso, que tivesse sido rico, pobre ou qualquer outra situação, Paulo ele não se envergonhava de Cristo. Sabe por que não devemos nos envergonhar? O céu sabe que em nós há poder e quer que nós usemos. O inferno sabe que em nós há poder e ele quer que a gente se esqueça disso. O mundo sabe que em nós há poder e quer nos procurar para livre. Por isso não podemos nos envergonhar de algo que todo mundo sabe. Existe o céu, existe o inferno. Não se envergonhe de Cristo. Meu, apareceu uma oportunidade de falar para alguém, fale. Não apareceu uma oportunidade para falar de alguém, demonstre com suas atitudes. Seja carinhoso, seja alegre, seja leve. Paulo, ele supervalorizava o Evangelho. Atos capítulo 20, versículo 24 diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Por isso ninguém é como o apóstolo Paulo. Ele dava tanto valor ao Evangelho que ele o tinha superior à própria vida. Ele tinha necessidade de retribuir a sua salvação ganhando outras vidas para Deus. Cara, eu fui alcançado, eu fui salvo. Eu não posso deixar isso só para mim, eu preciso fazer mais. William Carey dizia: meu negócio é falar de Jesus e conserto sapatos para pagar as contas. Eu achei incrível essa frase. Meu negócio é falar de Jesus. Eu conserto sapatos para pagar as contas. Hoje a gente vê pessoas desesperadas simplesmente para ter, ganhar dinheiro, para conseguir algo. E Jesus ela acaba ficando para depois. Valorize o Evangelho de Cristo. Valorize o que Jesus fez por você. Pequenos gestos com grandes significados. Aqui é a chave para mim. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de salvar alguns. Paulo sacrificou suas vontades, Paulo sacrificou suas preferências, muitas vezes para ganhar vidas para Jesus. Ah, eu tenho vergonha de falar com pessoas. Ah, eu quero vir para o culto, eu quero só prestar... Meu irmão, sacrifique as suas vontades
Sacrifique as suas preferências para ganhar vidas para Jesus, para ser um influenciador de vidas, para ser uma pessoa que leva alívio para quem está cansado. Por favor, amanhã no culto, fale com pessoas novas, converse com pessoas novas, fique procurando. Deixa eu ver, aquela moça eu nunca vi aqui na igreja. Deve ser a primeira vez ou ela está vindo há pouco tempo. Deixa eu ali falar com ela. Tenha coragem, fale. Oi, irmã, tudo bem? A paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. A gente está muito feliz de ter a irmã aqui conosco. Eu sou fulano de tal. Se você precisar de alguma coisa, fala comigo, por favor. Por favor. É um pequeno gesto. Sabe? 5 segundos eu falei isso aqui. E esse pequeno gesto pode mudar a vida de alguém. Eu fico incrível com isso. A grandeza disso. Pequenos gestos, eles fazem uma grande diferença. Eu tô com um problema de uma situação, de uma viagem que eu e minha esposa iremos fazer. E eu já liguei diversas vezes pro lugar e eles não conseguem resolver o meu problema. Se eu tenho que cancelar, se eu tenho que esperar. Ou seja, tá uma incógnita. Uns dizem que vai dar certo, 100% de chance de dar certo. Outros dizem, não, pode confiar, a gente vai resolver. E você fica naquela, tá bom, o que eu faço? Eu preciso ter uma resposta. Até que ontem uma moça me ligou e ela disse, olha, Lucas, eu sei que te falaram isso, mas eu acho melhor você fazer isso, porque talvez seja ruim pra você, talvez não seja da maneira que está hoje, e aí você vai ficar na mão. E eu falei pra aquela mulher, moça, esse pequeno gesto que você fez, porque ninguém tinha sido correto comigo, ninguém tinha sido verdadeiro comigo. Eu não tinha parado pra pensar nessa situação, eu estava focado em algo, eu não tinha parado pra pensar nisso. E aquilo me chamou muita atenção. Porque eu falei, poxa, um pequeno gesto que essa moça teve abriu a minha visão e fez com que eu tomasse a decisão mais cabível ali pro momento, a decisão que fosse melhor. Porque senão, se fosse as pessoas de antes, sabe, pessoa que só quer resolver, só quer bater meta, não se importa com aquilo que você está vivendo. Isso que eu estava vivendo. Até que um pequeno gesto gerou em mim um grande significado. Resolveu a minha situação. É preciso parar com a megalomania de querer coisas grandes. Devemos fazer de tudo para ganhar alguns. De tudo. Se esforçar ao máximo. Mesmo que seja para ganhar uma pessoa. A gente faz o trabalho nas faculdades, nas escolas, o GOD, o grupo de oração e o discipulado. E eu falo pro pessoal, a gente tem ali um campo onde a gente coloca o número de pessoas que foram, quantas pessoas não eram convertidas e tudo mais. E eu falo, galera, eu não peço pra vocês me mandarem isso porque eu quero ter um número, porque eu quero mostrar no final do mês, olha, tantas de pessoas X estão se reunindo nas faculdades. Claro, isso é bênção. Hoje, o mundo é perdido do jeito que tá, pessoas matando na escola, nas faculdades, ver pessoas se reunindo para falar de Jesus, isso é incrível. Isso já seria incrível, mas eu falo para eles, se o ano inteiro uma pessoa se converteu, uma pessoa recebeu a Jesus, valeu a pena todo esforço, e não importa quantas pessoas vieram, essa pessoa, essa vida, essa alma, vale muito mais para Deus. Pequenos gestos, grandes significados. O apóstolo Paulo, ele fazia de tudo, mesmo que fosse para ganhar poucas pessoas. Ele não se importava com números, mas com quantidade, com qualidade. Desculpe, quantidade não, mas ele se importava com qualidade, que consequentemente geraria quantidades enormes de almas para Cristo. Se não puder fazer grandes coisas, faça pequenas coisas com um grande significado. O apóstolo Paulo, ele era humilde. 2 Coríntios 4, 5,
diz: temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo reconhecia que não era por ele, era por Jesus. Paulo pregava e criava uma igreja e depois escrevia pedindo orações em seu favor. Ele era humilde. Missão e evangelização não são para sabidos, para entendidos, e sim para qualquer pessoa de Cristo. Se o crente estiver cheio de Deus, ele estará vazio de si mesmo e transbordará do Evangelho. Não há como glorificar a Deus exaltando-se a si mesmo, porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Seja humilde. Se você tem feito a diferença, seja humilde. Reconheça que isso vem de Deus. Meu irmão, para terminar, o que tem sido mais importante na sua vida? Talvez se eu perguntasse se você gostaria de ser como o apóstolo Paulo, você responderia prontamente que sim. Mas se eu perguntasse a você se você estaria disposto a pagar o preço da renúncia que ele pagou, você pensaria um pouco para responder, ou reconheceria a nossa dificuldade em deixar muitas coisas de lado. Espero que Deus te abençoe muito. Espero que você reflita através desta mensagem em nome de Jesus. Amém?